Olá, quinto ano, boa tarde a todas e todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos voltando para mais uma aulinha, uma aula agora de correção de exercícios. Vou corrigir alguns exercícios aqui do capítulo 10, lá, que fala sobre as margens do rio Urumbamba, tá? A civilização Inca, né? Nós discutimos isso na última aula, né? Não deu tempo, é claro, de trabalhar todos esses exercícios. Então eu resolvi gravar essa aula aí para não ter dúvida, para ficar como revisão também, para a prova de vocês, a temida prova, avaliação final. Demorou? Então qualquer coisa, me procurem, se ainda não entenderem, manda no comentário, guarda para a gente conversar durante a live. Vocês têm vários modos de conversar com o prof de vocês, beleza? O importante é não ficar com dúvida. Aí aviso a vocês. Geralmente, quando eu faço correção de exercício, eu pego lá o livro digital que eu tenho de vocês na área, né, lá do SAS. Aí eu recorto lá e colo, só que tá fora do ar. Então, eu tirei foto do livro aqui que eu tenho e coloquei para vocês. Só que não fica legal, fica meio torto, os negócios assim e tal. Mas eu peço desculpas já por isso, mas dá para ler. O importante é você prestar atenção no que eu estou explicando. Demorou? Beleza? Vamos lá então. Deixa eu pegar os meus apetrechos aqui, se eu precisar escrever. Vou pegar aqui esse azul clarinho, para lembrar do Cruzeirão cabuloso. E vamos embora. Eu passo aqui. Olha aí a questão 1. Trabalhar com mapas. Vamos trabalhar também com a geografia. Os Incas ocuparam uma extensa região que hoje compreende os territórios de vários países. Observe o mapa a seguir e responda as perguntas. Aí o mapa está mostrando aonde se desenvolveu a civilização Inca. Como que eu sei onde que ela se desenvolveu? Pela mancha que está no mapa, né? Pela mancha e pela legenda que está no mapa aqui, nós já aprendemos isso tudo. Nossa, esse azul não dá para ver nada, né? Bela escolha, professor. Linda escolha, maravilhosa, né? Olha aqui, ó. Agora eu quero ver se vocês não enxergarem. Pela legenda aqui que está falando que o laranja são as ocupações de terras, das terras ocupadas pelos Incas. E aí a pergunta é: quais são os países que existem hoje no território onde antes ficava o Império Inca? Moleza, né? Vamos lá. Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai? Não, Paraguai não. Paraguai não tem não. El Chile e também a Argentina. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aí. Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile e Argentina. São os países aí no qual existem hoje. Ficava o território do Império Inca. Bem grande, hein? Não é coisa pequena não. Vamos ver outra pergunta. Quais desses países fazem fronteira com o Brasil? Vamos voltar lá. Qual desses países aí fazem fronteira com o Brasil? Olha o Brasilzão aqui, ó. Então a Colômbia faz fronteira com o Brasil. Olha aqui o Peru, olha, faz fronteira com o Brasil. Qual mais? A Bolívia faz fronteira com o Brasil. E a Don't Cry For Me, Argentina. Aí a Argentina faz fronteira com o Brasil. Então são os 4 países que faziam parte do Império Inca que fazem fronteira com o Brasil. Legal? Fácil essa demais. Claro que eu nem vou colocar isso na prova, é tão fácil. Vamos ver essa aí. Agora tá na página 72, essa aí, ó. Página 72, uma assinatura de ouro para vocês aqui.
do Luiz. Olha só, essa assinatura vale muito dinheiro. Vocês podem vender ela em qualquer sinal de trânsito. As plantações em terraços utilizadas pelos incas é uma boa opção, por quê? Então, por que plantar em terraços, ou seja, plantar seguindo a curva de nível do terreno, né, acompanhando o relevo, é bacana? Pois ela possibilita, pessoal, a irrigação de plantações em terrenos inclinados. Lembrem-se que a civilização inca, ela se desenvolveu ao longo da Cordilheira dos Andes. Então, uma região muito íngreme, muito inclinada, montanha. Então, para plantar na montanha não é fácil. Então, para aproveitar isso, para você conseguir irrigar, né, a sua vegetação lá, a sua plantação, né, o que eles fazem? Eles plantam em terraço, em degraus, acompanhando o relevo. Chama plantação em curva de nível. Beleza? Nós já aprendemos isso, né? Essa questão 2 foi muito fácil. A questão 1, né? Agora a 2. Como os incas realizavam a distribuição dos alimentos pelo seu território? Então, o alimento dos incas, o alimento que eles produziam, eles eram carregados por animais, não é verdade? As chamadas llamas. Aqui, ó. É uma pena que eu não sei desenhar uma llama. As llamas. Senão, será que eu consigo desenhar uma aqui para vocês nessa correção? Não vou conseguir. Já desisti. Não. Nossa. Vamos ver o que vai sair. Não, tô parecendo aqueles desenhos. Aqueles desenhos do que o pessoal das cavernas. Pintura rupestre. Uma lhama. Ah, ficou linda. Não é por nada não, tá? Então, olha só. Esses alimentos produzidos eram carregados pelas lhamas, né, ao longo de estradas, né, e trilhas que ligavam todo o território inca, tá? Esses animais levavam muita carga aí nas costas, tá bom? Até hoje, tá bom? A minha lhama aqui, ela acabou de comer, por isso que ela tá gordinha assim, tá? Vamos ver mais uma. O tamanho dessa questão. Aí tá o Deus Sol, chamado Inti pelos incas. Vamos ver. Leia atentamente os versos a seguir e responda os itens. Os incas viveram há muitos anos e deixaram alguns registros. Sabemos que eram politeístas, acreditavam em vários deuses, né? Possuíam rituais, respeitavam e adoravam os elementos naturais. Seu governante era o Filho do Sol, visto como Deus, adorado e respeitado. Para os incas, outros grupos possuíam poderes, nobres, sacerdotes e militares. Porém, grande parte da população não possuía esses privilégios, como os camponeses e também os escravizados. Mas todos construíram uma civilização cheia de mistérios. E aí, a partir disso, como que os incas viam o seu governante? O seu governante, ele tinha poderes? Não tinha? Ele era considerado um deus? Não. Era uma pessoa normal? Não. Então, está querendo saber sobre isso. E para os incas, nós já vimos também, o governante era considerado o filho do sol, ou seja, descendente do deus sol, tá? E por isso ele era um ser divino. Todo mundo respeitava ele, todo mundo adorava ele, tinha medo dele também, tá bom? Então os incas viam o seu governante como sendo o filho do sol, um descendente do deus sol, tá? Era uma pessoa, um ser, né? Uma pessoa não, um ser divino, tá bom? Que nem eu, sou divino, mas de beleza, né? Vamos ver outra questão. Olha lá, B.
Quais grupos sociais faziam parte da sociedade inca? Quais grupos que existiam? Né? Nós tínhamos aí os governantes, os nobres, os sacerdotes, tinham os militares, camponeses, os escravizados, tá bom? Ok? Tinha aqueles chefes locais também, né, que ajudavam o governante, né, na administração da sociedade. Mas, no geral, nós tínhamos o governante, nobres, sacerdotes, militares, camponeses e escravizados. Parece um pouco com as outras civilizações, né, que nós estudamos. Até agora tá fácil essas questões, que era uma questão difícil. Olha assim. Como era a religião desse povo que habitou a América do Sul? Pessoal, no texto está dizendo, os incas eles eram politeístas, tá? Possuíam muitos deuses e eles também respeitavam e até adoravam os elementos da natureza, né? O deus sol, a árvore, a água, vários elementos que existiam na natureza. Tá legal? Mas é importante saber que eles eram politeístas. Vários deuses que eles acreditavam. Vamos lá na página 76 agora. Escreva V para as afirmativas verdadeiras e F para as farsas. Para as falsas. Vamos ver. Na sociedade inca, era incomum a prática de trocar presentes, produtos e favores. Esta afirmação é falsa, porque nós sabemos que na sociedade inca era muito comum a prática de trocar presentes, produtos e favores. Eles adoravam trocar presentes entre eles. E eu adoro receber presente, não gosto de comprar presente para ninguém. Mas isso era muito comum, tá? Na época dos incas. Então essa afirmativa está falsa, porque ela disse aqui que era incomum. Tá errado isso aqui, ó. Era comum, tá bom? Vamos ver a outra. Os governantes e os curacas, chefes locais, trocavam presentes e favores. E isso é verdadeiro, tá certinho. Nós já vimos que isso está certo. A civilização inca vivia principalmente de atividades extrativistas e comerciais? Não, pessoal, tá errado isso aqui. Porque a civilização inca, nós já falamos, porque ela também se desenvolveu ao longo, né, às margens de um rio, ela desenvolvia atividades, né, e principalmente relacionadas à agricultura. Atividades, cadê minha caneta? Vamos botar aqui, ó. Relacionadas à agricultura. Ok? Vamos ver mais um. Os incas podiam ser convocados para trabalharem em obras públicas como forma de pagar impostos. Sim, uma das formas que nós tínhamos na sociedade, no Império Inca, de pagar os impostos era trabalhando em obras públicas, ok? Em obras dos governantes. E a última, na sociedade Inca, os camponeses eram responsáveis por armazenar, contar e distribuir a produção de bens. Opa. Errado. Essa função aqui não era dos camponeses. Então isso aqui está falso, porque essa função de armazenar, contar e distribuir a produção de bens, ela era feita pelo governo. Ok? Então vamos ver aqui. Deixa eu descer aqui. Agora reescreva corretamente as alternativas falsas. Então vamos lá. A F aqui, ó, de falso. Na sociedade Inca era comum a prática de trocar presentes e produtos e favores. Então pronto, vamos ver a outra. A civilização Inca vivia principalmente de atividades da agricultura. Já consertamos. E a última, na sociedade Inca, o governo era responsável por armazenar, contar, distribuir a produção de bens.
Moleza essa, mamão com açúcar. Mais uma. Ué, não passou. Aí, agora foi. Relacione alguma das pessoas que conviviam na sociedade inca com as informações sobre ela. Então, nós temos governantes, sacerdotes, curacos, camponeses e os escravizados. Vamos ver aqui. Normalmente, trabalhavam nas terras do governo ou criavam animais. Quem trabalhava nas terras do governo e criavam animais, essa função era dos camponeses. Ok? Então, 4 de camponeses aqui. Vamos ver. Responsáveis pelas celebrações religiosas. Quem fazia as celebrações religiosas na sociedade inca eram os sacerdotes, né? Os sacerdotes número 2. Vamos ver mais. Na maioria das vezes eram prisioneiros de guerra ou criminosos. Essas pessoas eram chamados de escravizados. Qual que é o escravizados? 5. Vamos subir aqui. Imagem aqui para não atrapalhar. Olha lá. Considerado filho do sol, adorado e respeitado pela população. Quem que era esse? O governante. Ok? O governante, que ele era adorado aí por toda a população, né? Ele era considerado o filho do sol. E por fim, os chefes locais que ajudavam o governante na administração eram os curacas. 3. Legal? Vamos lá então, mais uma. Agora a última. Deixa eu descer essa imagem. Pronto. Olha aí, da página 77 agora. Qual foi a solução encontrada pelos povos incas para praticar a agricultura em terrenos montanhosos e vales, ou seja, um terreno muito acidentado, né? Igual nós falamos. Bom, falei até nas questões anteriores aí. Eles desenvolveram a agricultura, né? Os incas desenvolveram na agricultura a construção de terraços, tá? Nas encostas. Eles construíam como se fosse um terraço em degraus aí, tá bom? Quando se constrói em terraço aí, você acaba favorecendo, né, o plantio, o cultivo em áreas quando a encosta, quando o terreno é muito íngreme, quando o terreno é muito irregular, tá bom? Aí eles conseguiam aproveitar as áreas da montanha, né, para praticar a agricultura, né, e conseguir desenvolver aí, né, conseguir produzir alimentos. Então eles conseguiram desenvolver o plantio em terraços, a construção de terraços. Fácil essa, nós até falamos. E agora essa última, eu vou ter que arredar isso aqui para baixo aqui. Acho que já está bom. Olha lá. Observe as ilustrações sobre os incas. Então tem 2 ilustrações interessantes aí. Tá? Vamos ver. Agora marque um X nas afirmativas que se referem aos elementos presentes nas ilustrações. E que são características da história dos incas, né? Então, de acordo com as ilustrações aqui, e com a história sobre o que nós já estudamos dos incas, vamos marcar no que é correto aqui. O território inca era plano e tinha poucas montanhas? Ixi, acabamos de falar até na questão anterior que não, né? Uma região muito montanhosa. Então, nem vamos marcar isso aí. Uma das principais atividades praticadas pelos incas era a agricultura? Sim, principalmente a agricultura em terraços. Ok? Vamos ver a outra. Além de cultivar plantações, os incas também se dedicavam à criação de animais? Sim, eles aqui, ó, a lhama aqui, ó, até aqui a fotinha dela aqui, ó, e hoje que eu desenhei lindamente para vocês em alguns slides anteriores. Vamos ver. O comércio era a atividade mais importante para os incas? Não. O que era mais importante para os incas era a agricultura, então não vamos marcar isso. A lhama era utilizada no transporte de alimentos e produtos? Sim, nós já vimos isso aí, né? A lhama, ela consegue passar por terrenos muito montanhosos, tá?
e terrenos aí onde que o ar é um pouco mais rarefeito, né, como na Cordilheira dos Andes, a lhama se dá muito bem neste local, tá bom? Vamos ver aqui. O Deus Sol tinha grande importância para os incas? Sim, né? Era o principal deus, inclusive, né? Porque eles tinham mais adoração. Então tá certo. E vamos ver a última. Os incas usavam arados no trabalho agrícola. Sim, sim. Olha aqui, até na imagem tem um desenho aqui do arado, né? Ele utilizando aqui para poder realizar o plantio. Então, meus amigos e amigas, essa foi a nossa correção aí sobre o capítulo 10, que trabalha sobre a sociedade Inca, o Império Inca. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Não deixem de me procurar, tá bom? E vamos embora para outra apostila, nova matéria, novos exercícios, novos conteúdos, novos desafios. Tchau para vocês e até a próxima. Muito obrigado. Estou à disposição de todos. Valeu!